Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um AdamaCast, que é o podcast oficial da Adama, onde a gente trabalha assuntos bastante relevantes e pertinentes à agricultura brasileira. Neste momento, a gente vai falar um pouquinho sobre fungicidas e a gente abordará 4 episódios, variando desde a influência do clima na incidência de doenças. Vamos falar um pouquinho sobre ferrugem, mancha-alvo e cercóspora, as principais doenças da cultura da soja, que tipo de impacto isso pode causar aos produtores. Vamos falar um pouquinho também sobre resistência de fungos e os benefícios da formulação e como que a gente pode falar sobre tecnologia de aplicação, de que forma a gente vai traduzir o produto do tanque ao alvo da melhor maneira possível. E já dando sequência no primeiro episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre influência do clima na incidência de doenças na cultura da soja. E aí, eu não vou estar sozinho aqui, eu tenho 2 grandes convidados aqui para brilhantar o nosso dia e falar um pouquinho sobre essas estratégias de manejo. Para começar, sem muitas delongas, eu queria já de antemão agradecer Lucas Fantin, obrigado pela presença. O Lucas é sócio proprietário da Fantin Agro, pesquisador e consultor. E estou aqui também, não menos importante, o Anderson Briega, que é o agrônomo de desenvolvimento de mercado da Adama. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Marcelão. Obrigado a Adama também pelo convite, a vocês, Marcelo e Anderson também por ter essa honra de estar aqui podendo falar sobre sistemas importantíssimos para nós aqui. E me sinto muito honrado de poder receber esse convite e poder estar aqui compartilhando algumas coisas com vocês aí nesse bate-papo aí durante esse dia de hoje. A honra é nossa, Lucas. Obrigado de novo. Anderson, obrigado também pela presença. Obrigado aí por estar contribuindo com nós sobre esse tema bastante importante. Marcelo, eu agradeço o convite. É uma honra estar com você aqui. Lucas, obrigado também por estar conosco. É um tema, se não for o mais relevante hoje na cultura da soja a nível nacional, está com certeza entre os temas mais importantes. Então, acho que são momentos super válidos para o produtor, para o consultor, para o pesquisador em si que estará nos ouvindo aqui. Então, Marcelo, Lucas, obrigado aí pela oportunidade. Vamos trazer informações aí, vamos tentar contribuir com algo positivo junto ao produtor, consultor. Vamos lá então. Lucas, queria conversar com você, cara. A gente tem passado nos últimos 2 anos uma instabilidade climática bastante grande, né? Acho que esse último ano ele foi talvez o ápice dessa instabilidade. A gente costuma dizer aqui na Adama que cada ano é um ano, cada ano é diferente, não menos importante, mas que este ano acho que eu poderia dizer que realmente foi bastante drástico essas mudanças. Você tem rodado muito o Brasil, aí de norte a sul. Como que você viu essa última safra? A gente teve muita seca no Cerrado, a gente teve muita chuva no Rio Grande do Sul, soja em estágios vegetativos diferentes, né, no mesmo momento. Na sua visão, o que isso contribuiu para as doenças na cultura da soja? Olha, Marcelo, bem levantado por você essa questão do ambiente. E realmente nos últimos anos que se passaram, a gente passou por alguns eventos aí que nem as melhores previsões conseguiram chegar muito perto do que realmente aconteceu. Essa safra 23-24 talvez foi uma delas. Eu lembro que por várias vezes, e eu gosto durante as minhas abordagens, durante as minhas conversas, de trazer coisas atuais. Olha, o clima está assim, nós temos uma previsão assim, tem um radar que está mostrando isso, enfim. E dezembro e janeiro, principalmente, foram 2 meses que praticamente as previsões, elas todas foram mais muito longe do que se era esperado em algumas regiões, como por exemplo, sul do Mato Grosso do Sul, o norte pioneiro, norte pioneiro, onde a gente está aqui, do Paraná. A gente teve assim, algumas frustrações em relação ao clima e com toda certeza ele impactou muito em relação ao que a gente teve nessa última safra, né? Só fazendo um paralelo, trazendo assim um histórico, Marcelão, do que a gente viu em relação a essa safra 23-24, nós começamos uma safra com uma perspectiva do evento do El Niño, que caracterizado, tem outras coisas que acontecem, mas principalmente pelo aquecimento das águas do Pacífico tropical. Então, quando isso acontece, a gente vai ter uma influência de El Niño aqui no continente, né? Continente sul-americano. Quando nós temos o El Niño, dependendo da intensidade, a expectativa é que no sul nós tenhamos chuvas acima da média e
normalmente centro-oeste, ou regiões mais marginais, que a gente tenha chuvas um pouco mais limitadas, né? Que seja um ano mais desafiador, a regularidade de chuva seja um pouco mais afetada. Tudo isso como um todo, se a gente olha na história, tudo isso, em geral, em anos de laninha, nós temos anos mais quentes também. Então, no sul, mais chuvas e temperaturas mais altas, no centro-oeste também, um pouco menos chuvas e temperaturas mais altas também. Eu gosto de traçar uma linha histórica pelo seguinte, nós começamos setembro, e quem está aí nos escutando vai lembrar bem, começamos setembro com uma semana do dia 8, dia 10 de setembro, com frio e chuva. Isso Muita aí. gente no oeste do Paraná parou o plantio, parou a semeadura, porque estava chovendo e estava frio. Mas frio assim, 10, 8 graus, enfim, alguns locais. E aí passa 10 dias, nós temos a penúltima semana de setembro, um calor, uma onda de calor terrível, esgotou tudo quanto era ar-condicionado, de tudo quanto era tipo de loja, inclusive no Paraguai, para quem está aí nos escutando, aí, a gente vai muito ali para a região de Ponta. Então, nós tivemos aí em um mês, num intervalo muito pequeno, desde o frio e da chuva até o calor e a seca. Isso em setembro. Entramos em outubro com uma boa regularidade de chuva, isso estou pegando o sul do país, né? E até, em partes, ela chegava até Mato Grosso do Sul, até São Paulo. Terminamos outubro, o clima ele é invertido, o centro-oeste vinha de uma condição ruim, bem irregular de chuvas em setembro e outubro também. Volta a chover algumas regiões do centro-oeste e nós aqui, vou pegar um paralelo aqui, Cascavel para cima, a gente sempre vê a chuva chegando e ela não passando. Então, novembro e dezembro, para nós que estamos aqui de Cascavel para cima, né, traçando uma linha reta, pegando os Campos Gerais, Curitiba para cima, nós temos um clima totalmente fora do que nós esperávamos, que era de muito mais chuvas, principalmente nesse período. Era de temperaturas mais altas? Sim, é uma característica, né, desse tipo de evento. Mas a falta de chuvas nos pegou em cheio e aí a gente tem uma redoma ali que vai pegar São Paulo, que vai pegar Mato Grosso do Sul, que vai pegar nós aqui no Paraná, que o clima, enfim, impactou muito negativamente na falta de chuvas. E isso, no primeiro momento, causou uma quebra de produtividade, então faltou água para poder encher, para poder pesar esses grãos. E boa parte desses locais, por faltar água, e também isso acho que está em direção também, e muitos desses locais o produtor foi parando o controle fitossanitário dele, e mesmo com essa falta de água, com essa temperatura, com esse clima ruim, da metade para o final, nós tivemos lá no final algumas manchas e DFCs lá. Tivemos crescimento de cercospora, tivemos alguma coisinha de mancha-alvo, coisa que tinha acontecido no estabelecimento lá em outubro, primeira semana de novembro. Como às vezes não houve um controle satisfatório, a gente foi ver, mesmo com um clima muito ruim. Então, essa última safra 23-24, na minha opinião, foi marcada por uma irregularidade muito grande de chuvas em boa parte das regiões. E tudo isso atrelado a altíssimas temperaturas e com toda certeza isso impactou negativamente tanto na produção como também favoreceu algumas doenças que vão ser agora um problema para essa próxima safra, não tenha dúvidas em relação a isso. E Lucas, você trouxe um ponto muito importante. Se a gente for analisar o histórico das últimas duas safras, né? Você comentou muito bem da safra passada, 23-24. Se a gente analisar a comparação safra 22-23 versus 23-24, vivemos duas amplitudes bem distintas, né? A safra 22-23 não tivemos problemas de regime de chuva, até choveu demais, chegou a certo ponto a incomodar as pulverizações de fungicida, né? Estendendo até mais um pouco o ciclo da soja, atrapalhando a safrinha do produtor na safra 22-23, né? E na safra 23-24 a gente viu totalmente o inverso, né? Como você bem comentou, restrição de chuva e temperaturas acima da média, quase 3 graus acima da média histórica, né? A gente está vendo, a ANOA comunicou recentemente que se desenha para a safra 24-25 um laninha, certo? Vamos dizer assim, inicialmente.
E estamos aí quase... Tem regiões que talvez em 5, 10 dias, com condições de chuva que tem para esse final de semana, pensando hoje, é 23 de agosto, estamos aí quase com soja entrando no campo. Talvez daqui 10 dias temos soja no campo, né? Viver nesses dois contextos, né? O El Niño que vivemos em 22, 23. O Laninha que vivemos na safra passada, 23, 24. O produtor que está agora pensando, né, em tomar a decisão, o que ele poderia levar como parâmetro para se organizar, para ele conseguir estruturar um plano, independente do plano, a gente sabe que a ideia do modelo climático é muito importante, mas que ele siga algo padrão que traga um pouco mais de segurança para ele, no seu ponto de vista. Essa é uma boa pergunta, porque nos dá segurança depois para o resto do estabelecimento, para o resto do desenvolvimento. E realmente para essa safra, Anderson, nós estávamos vindo com uma previsão já de entrada agora, nesse trimestre agora, né? Agosto, setembro, outubro, já existia uma probabilidade até alta, na casa de uns 70 e tantos % de ocorrência de laninha. Só que quando a gente pega as últimas atualizações, alguns especialistas, alguns amigos que são especialistas nessa área, eles estão mostrando que, olha, no Brasil a gente tem uma redoma de calor estacionada hoje no centro-oeste, e essa redoma de calor, por muitas vezes não, ela está impedindo que avance frente fria, que avance umidade para dentro, enfim, do centro-oeste, Brasil adentro. E, além disso, somado a uma zona, a uma área com altas temperaturas no Atlântico, que isso está influenciando também em questão de furacões, seja nos Estados Unidos, seja na América Central, isso tudo, de certa forma, está, entre aspas, descaracterizando esse laninha que nós teríamos já agora. Então, tem alguns especialistas falando que o laninha pode ser que entre um pouquinho mais para frente do que a gente estava aguardando que era agora. Todavia, a expectativa, principalmente para setembro agora, que já é um mês onde Paraná, Paraguai já vai plantar uma área razoável, esse é o mês onde a gente não tem expectativas muito boas de chuvas. E quando eu falo de expectativas boas, é de chuvas regulares. Aquela chuva que o cara tem. Estabilizadas, né? Estabilizadas, exatamente. O nosso perfil, a gente está vendo aqui, né? Tá aqui no Paraná hoje. Não é tão comum a gente ver tantas queimadas assim. Ontem eu estava ali na região de Maringá, ali, tem muita área pegando fogo. O Anderson também estava ali ontem, né? Tem muitas áreas pegando fogo. E hoje o reservatório que nós temos no nosso perfil dos nossos solos aqui, o reservatório está baixo. A gente vai precisar de algumas chuvas para que a gente tenha uma estabilização disso, porque o solo, assim que chegar qualquer umidade, ele vai se preencher de água. E aí, para que o cara tenha umidade para essa planta emergir, para ela se estabelecer, eu acho que essa regularidade de chuvas em setembro ela vai demorar para acontecer. Então, uma mensagem talvez para o produtor agora é que ele tenha calma nesse início dessa safra agora. Talvez para esse ano em específico, nessas nossas regiões aqui que a gente já tem a planta um pouco mais cedo, talvez a mensagem se você não tem nada muito garantido, não solta muita área tão cedo isso assim, aí. Porque não temos boas expectativas, pelo menos para setembro. Outubro é outro mês, né? Vamos esperar, se não chover em outubro também, aí realmente não vai adiantar também nem ter plantado muito cedo. Mas perfeito. Setembro, vamos talvez tentar segurar um pouquinho, às vezes, se precisar, você agiliza um pouco os trabalhos na hora que o negócio estabilizar, né? E aí o pátio de máquinas, boa parte dos produtores, pelo menos os produtores que a gente visita, que a gente conhece, tem um bom pátio de máquinas, tem capacidade operacional, isso foi melhorando ao longo dos anos, tem uma capacidade operacional muito boa de plantio, então hoje ele consegue acelerar o processo na hora que tiver boas condições, e esse vai ser talvez um ano para isso acontecer. Eu tava conversando com alguns amigos lá de Chapadão, né? Uhum. E eu lembro que em 2019, quando acabei iniciando os trabalhos lá, eu comentei isso com o pessoal. Falei, olha, esse ano
não tem boas perspectivas em setembro e parece que o início de outubro pode ser que comece também meio estranho. Irregular. Não sei por que eu estou vendo esse 24, 25 quase como uma cara de 19 e 20. Não sei se é porque a gente sai de um El Ninho e entra no primeiro Laninha, depois do El Ninho. Depois de um período. Pode ser que isso tenha a ver, pode ser que não tenha nada a ver, mas está me parecendo que a gente pode talvez relembrar o 2019, 2020 em relação a ambiente. E aí, esse estabelecimento, eu acho que esse primeiro momento, semeadura bem realizada, com umidade, o estabelecimento ali, o arranque, é o ponto principal para o cara assegurar o potencial que ele tem. Né? Assegurando esse potencial, aí sim, aí a gente vai trabalhar firme para que ele não perca em relação a doenças. Que aí esse é o grande ponto nosso, proteger essas plantas para que ele não perca o que ele já tem construído lá na frente. E é interessante, né, Lucas? Acho que normalmente o produtor ele tem um retrovisor um pouco mais curto. Né? Nós também, é o ser humano. Normal, é normal do ser humano. E o ano passado, a gente teve alguns imprevistos. Se você pegar o Cerrado, falar um pouquinho do Mato Grosso. Né? Uma instabilidade de chuva, uma pouca chuva no início, aí você teve alguns plantios, algumas situações que tiveram replantios, outras situações que o cotonicultor acabou tirando a soja e investindo um pouco mais no algodão. O cara do milho, naquele cenário soja-milho, ele segurou um pouco a soja para desinvestir no milho, né? Então ele segurou um pouco essa instabilidade. E no sul, o inverso. A gente também teve problema de estabilização da soja, mas por excesso de chuva. Né? Então, baseado nisso tudo, o produtor do sul ele teve problema com doença do início por falta da entrada de equipamento e de máquina, e o do Cerrado por uma questão de segurar investimento. Né? Então ele olha, né, Anderson, eu não vou estabilizar, eu não vou investir, então eu vou esperar. E aí talvez a gente comece a entrar num cenário bastante caótico, né, do que a doença, embora aquele triângulo perfeito, né, do patógeno, hospedeiro e ambiente. Eu tenho o patógeno, eu tenho o hospedeiro, o ambiente ele não está tão favorável, mas a doença está lá. E aí, Anderson, a gente tem visto que o pessoal tem segurado essa entrada de fungicida mais cedo. Como que você tem visto essa região aqui do norte do Paraná? Você que tem conhecido bastante aqui, qual que seria a nossa sugestão? Ele deve segurar, ele deve esperar realmente o clima, ou a gente precisa começar bem, a gente precisa começar com essa pulverização mais cedo? Marcelo, é uma excelente pontuação, o Lucas trouxe a questão do clima, né? A gente observa o quê? No estado em si, somente no norte do Paraná, mas na totalidade no sul, o produtor está olhando com muito bons olhos nas últimas 3, 5 safras, as aplicações iniciais com fungicidas, buscando controlar alguns patógenos que incomodam na fase inicial, como, por exemplo, uma septória, uma cercóspora, um próprio oídio. Então, hoje, Marcelo, o produtor, querendo ou não, independente se é um ano de El Ninho ou Laninha, como foi pontuado, a doença sempre está na mente dele. Né? Ele está sempre preparado para atuar e aplicar. Então a gente observa que vem sim a atenção ocorrendo e a preparação para a escolha do fungicida, qual que é o histórico de doença que ele ocorre na lavoura dele. Então a gente observa 2 pontos, Marcelo, principalmente, junto com os consultores no campo. Historicamente, como que é meu clima? Como eu devo avaliar? Como está historicamente a questão de chuva e temperatura? Segundo ponto, o que eu tenho mapeado dentro dos meus talhões, dentro da minha porteira, de patógeno que eu preciso ficar atento? Com essas 2 observações em pauta, mapeado isso, consegue tomar a decisão. Então, Marcelo, sim, hoje a gente consegue observar que o produtor está atento, mesmo sendo um ano seco, ou chuva, ou úmido em si, ele está preparado. Como que ele está atuando hoje? Vamos dizer assim, pegamos produtos, aplicação 0 hoje. Hoje a gente observando que isso vem crescendo muito. É uma atuada, né? Hoje, essa aplicação até 3 perfilhos, 4 perfilhos, vem agregando muito na produtividade. Então, Marcelo, hoje o produtor ele starta isso, mesmo estando no clima seco ou não, a aplicação 0 vai ocorrendo muito. E algumas soluções são trazidas para essa fase, né? A ADAMA hoje vem criando estruturas para as aplicações em segmentos, né? Seja aplicação 0, fechamento de linha, entre aplicação 2ª, 3ª ou até 4ª, dependendo do clima. E o produtor está vendo que isso está sendo aplicado no campo e utilizando em si, né? E aí, né, Lucas, a gente tem visto uma resposta muito grande para essas primeiras aplicações. Mas se a gente voltar na literatura, a gente sabe que a gente tem os fungos chamados necrotróficos, né? Que sobrevivem nos restos culturais, né? A gente está falando um pouquinho aí de manchas foliares. E os fungos biotróficos, né? Que são lá a ferrugem, o oídio, que dependem, né, dessa matéria viva
Fala um pouquinho pra gente como que esses fungos necrotóficos sobrevivem, né? E como que os biotróficos começam a incidir significativamente na soja. Essa é uma boa forma da gente pensar no manejo de doenças. A primeira coisa é entender o que a gente tem ali. E essa divisão entre biotróficos e necrotróficos nos traz já de início algumas estratégias que a gente pode tomar diferente em relação aos dois. Então, quando a gente pega um fungo que é biotrófico, nós temos um fungo ou um organismo, né? Isso não vale só para fungos, mas a gente tem um organismo que só sobrevive em outro indivíduo vivo, né? Perfeito. Tem alguns trabalhos que mostram que a ferrugem é o grande fungo que a gente tem como espelho, né? Tem alguns trabalhos que mostram que a ferrugem, até depois que morre a folha, ela consegue, assim, nos últimos instintos, sobreviver mais uns 10, 15 dias? Tem. Mas o hábito é no indivíduo vivo. Uhum. Para esses fungos que normalmente para esses fungos que são biotróficos, na cadeia evolutiva a gente considera como os fungos mais evoluídos que a gente tem. Porque um fungo, para ele ser biotrófico, para ele chegar até um indivíduo vivo, uma planta, Perfeito. causar uma infecção, passar um tempo aí, que às vezes esse tempo pode ser 20, 30 dias, escravizando essa planta e ela aceitando isso, ele precisa ser muito evoluído. Então, em geral, os biotróficos são muito evoluídos e eles são específicos. Então, o fungo que causa ferrugem na soja, que é a Phacopsora pachyrhizae, ele ataca a soja e uma gama pequena de outros hospedeiros. Tem o Cudzo, tem mais um ou outro hospedeiro, mas é muito pequeno. Certo. Porque ele precisa ter essa interação, esse relacionamento precisa ser muito bom. Na soja, em função do nosso ambiente, do que a gente evoluiu em manejo, nós começamos de novo a ter problemas com fungos necrotróficos. E aí, esses fungos necrotróficos, que aí a gente pode colocar, não exatamente de carteirinha, mas vamos colocar eles aí, como nessa barca, a gente pode colocar o fungo que causa mancha-alvo, que é a Corinéspora. Nós podemos colocar o fungo que causa cercóspora, que aí tem a cercóspora e tem várias espécies ali, dentro, né? A gente está descobrindo isso. Podemos colocar a septória, o fungo que causa mancha parda, ou a septoriose, que é a Septoria glycinis. Então, são fungos que têm como hábito sobreviver certa parte do tempo em plantas vivas, mas quando o tecido está morto, ele ainda consegue sobreviver nesse tecido morto. Então ele não tem preferência por planta viva, a preferência dele é por tecido morto. Só que tudo isso na natureza, a gente tem alguns caminhos por aí. Então um fungo que é necrotrófico, ou a gente tem também uma classificação que é o hemibiotrófico, que está no meio do caminho disso. No meio do caminho dos dois, né? Exatamente. São fungos que, em geral, o hábito deles não é exatamente atacar uma planta. Se tiver algo que já está morto, os necrotróficos é onde ele vai ter sucesso. Uhum. Mas como você tem ali ambiente, você tem temperatura, você tem um hospedeiro que está debilitado, eles vão causar patogenicidade ali, vão atacar essa planta. Para se alimentar, eles matam o tecido que está em volta de onde eles chegaram, e aí com esse tecido morto é que eles vão se alimentar. Então, eles não necessitam necessariamente do indivíduo vivo, mas podem atacar o indivíduo vivo caso seja necessário. Perfeito. Nesse sentido, Marcelo, dentro da soja, e o produtor que está nos escutando, quando a gente pega Brasil como um todo, em algumas regiões o produtor deve estar se perguntando, bom, na minha região eu não tenho ocorrência de ferrugem, não é a principal doença, mas eu tenho um monte de manchas. Então, para esse produtor, o grande problema dele são esses fungos necrotróficos ou hemibiotróficos. E aí os métodos de manejo, o momento em que eu vou começar a manejar, é bem diferente, por exemplo, de um manejo de ferrugem. Isso pegando no dia a dia no campo. Perfeito. Né? O produtor que planta dentro da época de semeadura, dificilmente ele vai ter ferrugem logo lá no comecinho, no início, com 3, né? 4 trifólios. Agora, produtor que tem problema com manchas, com DFCs. O problema dele vai acontecer lá com 3, 4 folhas. Né? Que é totalmente diferente. Se ele deixar para fazer o manejo quando ele faz para ferrugem, ele já perdeu toda a toada. Então,
conhecer o hábito desses patógenos é um dos pontos importantes para a gente manejar ali. Então, biotróficos que precisam de plantas vivas para poder sobreviver. E os necrotróficos, que a gente tem também os M-biotróficos, estão no meio do caminho ali, não necessariamente precisam da planta viva, eles podem atacar e matar a planta, mas o hábito deles é sobreviver em matéria morta. Né? Perfeito. Exatamente. E aí começa aquela confusão, né, pessoal? E aí, para o produtor que está ouvindo, a gente acostumou falar DFC. Né? Então, acho que o Lucas, você comentou aí da Corinesp, você comentou aí da Cercospre, e a gente comumente conhece isso no campo como DFCs. E aí, acho que DFCs, Anderson, a gente começa a precisar mudar um pouco esse termo no campo, né? Vem da tradução do inglês lá, né, Lucas? Que é doenças de final de ciclo que acontecem no começo. Né? Então, como o Lucas acabou de falar, são fungos que estão na palhada, o plantio direto evoluiu e se estendeu no Brasil como um todo, ao mesmo tempo, Anderson, que a soja também teve uma evolução genética, ela encurtou o ciclo e se tornou menos tolerante. Então, esse fungo infectando no início, ele tem um problema de causa de produtividade bastante alto. Mas aí a gente volta no clima, e aí não chove. Né? E de que forma que eu vou aplicar se eu tenho uma consciência de que eu tenho fungo, mas eu não estou vendo o fungo? Né? E como que eu posso trabalhar, Anderson, estratégias de manejo, e aí pensando em formulação, em fungicidas, e até períodos de aplicação, se eu não tenho chuva, se eu tenho um clima bastante hostil, mas eu preciso aplicar porque a minha doença está lá. Ela não está se manifestando claramente, mas eu preciso aplicar. Se você pudesse aí trazer um pouquinho das estratégias de aplicação, o que eu posso fazer baseado no clima e nos produtos que eu tenho hoje no mercado. Perfeito, Marcelo. O Lucas bem comentou. Se a gente for analisar, comentamos bastante do fator ambiente, né? Comentamos agora sobre o fator patógeno, né? E agora a gente tem o fator hospedeiro que a gente tem que começar a analisar um pouco com mais intensidade. Quando a gente analisa o fator hospedeiro, que no caso é a planta de soja, se a gente pega aí no início da introdução da soja no Brasil, né? Quando a gente analisa lá oriunda do Uruguai, cruzando a fronteira, né? E os primeiros plantios se iniciando por lá. As sojas eram muito mais rústicas, toleravam incidências de doenças mais altas, né? Então ela tinha um trifólio, pegar o índice de área foliar de uma planta que entrou na década de 70 no Brasil para ser cultivada, tinha um número alto de trifólios. Hoje a gente tinha quase 400 trifólios em uma planta de soja, Marcelo. O IAF 7,8, né? Isso, exatamente. Voltamos para hoje. O melhoramento ele tem um passo extremamente importante para nós hoje nos altos tetos produtivos de soja. E foi muito oportuno essa evolução, né? Porém, com a evolução genética a gente ganha alguns fatores, como produtividade, algumas coisas caem, né? Principalmente a tolerância a doenças, né? Então hoje a gente vê que os materiais autoprodutivos apresentam baixos teores de índice foliar, né? A gente sai de 400 trifólios na década de 70 e hoje trabalhando com plantas de 80 a 90 trifólios. É uma máquina de produzir proteína a planta hoje, Marcelo e Lucas. Automaticamente ela está mais sensível a doenças também. Então é nossa função cada vez mais manter o trifólio sobre a planta, né? O trifólio hoje cada vez tem mais importância para atingir o teto produtivo. Então hoje a estratégia que a gente observa para manejo de doença e manter o teto produtivo daquela planta é manter ela sadia por terços, vamos dizer assim. A gente hoje divide a planta de soja em 3 terços. O terço inferior, médio e o terço superior. Cada etapa, cada pulverização no manejo de doenças hoje com fungicida na cultura da soja é extremamente importante para conseguir atingir esse teto produtivo. Então, Marcelo, hoje o produtor vem fazendo aplicações em camadas, iniciando a fase inicial, controlando esses fungos que são oriundos de palhada em si, como uma mancha-alvo, como uma cercóspora, uma septória. Quando a gente tem mais massa verde, matéria viva, fungos biotróficos, como por exemplo ferrugem, entram na área, a gente consegue trabalhar com fungicidas específicos e posteriormente a gente tem algumas doenças ocorrendo simultaneamente, tanto biotrófica quanto necrotrófica, certo, Lucas? Hoje a gente tem que fazer estratégias distintas. Então hoje, Marcelo, se tornou complexo manejar a doença, mas necessário para atingir tetos produtivos, né? E hoje a gente enxerga como solução protetores. Hoje eu vejo, Marcelo, que o produtor vem aderindo o protetor porque ele vê que agrega produtividade, independente se é um fungo necrotrófico ou biotrófico, a gente observa que tem proteção, tem o controle em si deste fungo. Então, Lucas, se você puder trazer para a gente a sua visão hoje em proteção de camadas e o que o produtor vem observando como possibilidades para controle, para a gente trabalhar aqui na sequência. E só para aproveitar um pouquinho antes, Lucas, acho que o Anderson trouxe 2 pontos bastante interessantes, que são camadas, né?
E também a gente sabe que no campo, quando a gente vê o sintoma, a vaca já foi pro brejo. Né? Então, já é o tecido morto que você não recupera mais. Então, você tem que cada vez mais trabalhar com o preventivo. E aí, a cabeça do produtor dá um nó. Não chove, a soja não se desenvolve. Como que eu vou prever alguma coisa que eu não estou vendo? Né? E aí, baseado em formulação, em multissítios, em protetor, Anderson, a gente fala de residual de produto. Então, de novo, né? Como que você pode ajudar o produtor aí com relação a essa questão de prevenção, mesmo não tendo sintoma, e o que é importante para a solução para aplicar nisso? Isso de não ver eu acho que o grande ponto do manejo de doenças, porque quando a gente tem pragas, eu sei que a gente precisa manter a população baixa, mas você vê, né? Você faz um pano de batida lá, você vê um percevejo, você vê uma lagarta, diferentes instars, enfim. Para doenças, não. Para doenças, tudo que você faz é tudo esperando que algo aconteça lá na frente. E aí a gente tem patógenos que a gente chama de período latente, que vai aí de 10, 15, 20 dias, 25 dias, que é o seguinte, o período latente é o período em que o fungo entra em contato com a planta, começa a infecção, é o período até você ver os sintomas, os sinais, na verdade, desse fungo, é o período latente. Então, você tem aí um intervalo de, às vezes, 15, 20 dias que você não está vendo nada, você já deveria ter feito algo e você faz sem ver. Então, eu acho que esse é o grande desafio das doenças e quem está acertando, quem está indo bem é porque já entendeu isso e sabe que tem que fazer antes, que tem esse período, esse delay. Esse eu acho que é o grande ponto. E aí, eu gosto de traçar um paralelo que a gente começou a realmente trabalhar manejo de doenças com aplicações de fungicidas em área foliar há 20 anos atrás. Isso aí. Vamos colocar aí 22 anos atrás, né? Início da ferrugem de forma epidêmica. Antes disso, até do meu pai, do meu avô, enfim, fazia um tratamento de semente, você segurava alguma coisa de DFC, às vezes tinha um doido ou outro que aplicava alguma coisa foliar. Eu lembro até de uma história que o Carlos da Tagro me contou ali em relação ao oídio e cercospora, que fizeram uma recomendação emergencial em relação a isso, mas era doido que fazia a aplicação. Era, enfim. E realmente a gente teve que, entre aspas, aprender e desenvolver, mas principalmente desenvolver, manejo de controle de doenças foliar depois da ferrugem. Né? A gente aprendeu isso. Passaram-se 15 anos com a ferrugem sendo o principal driver, a principal doença em tudo quanto é tipo de lugar. A gente passou de uma aplicação, na meta, talvez tinha menos que uma antes de 2000, né? Passou de menos que uma para 3, 4, tem regiões 6, 7 aplicações, depende do ciclo, né? Nesse mesmo período, como estratégia para ferrugem, a gente mudou a época de semeadura também, foi trazendo para mais cedo, trazendo materiais com ciclos menores, curto, porque daí, né? Você foge, né? Da janela. Foge da janela. Um ciclo a menos de ferrugem é um impacto violento. Você tem um ciclo a menos de 10 dias, é um impacto violento em controle, em redução de produtividade. Então, a gente foi fazendo isso. E aí, depois que a gente domou, entre aspas, a ferrugem, todo esse monte de estratégia, vazio sanitário, melhor manejo de fungicida. Depois que a gente domou isso, voltaram a acontecer as manchas, as DFCs, enfim, que eram chamadas de DFCs, por quê? Você não tinha uma pressão talvez tão grande, os materiais, que o Anderson comentou, né? Você não via, tinha uma área foliar gigante. E lá no finalzinho você via alguma coisa, porque você não aplicava nada também, né? Isso aí. Então, doenças de final de ciclo, porque era mais lá no final. O que depois, talvez, de começar a domar a ferrugem, o que a gente começou a ver? Que controlada a ferrugem, os patamares de produtividade, a gente foi aumentando, material com ciclo menor, menos área foliar, que não tinha só ferrugem dentro das doenças. Tinha mancha-alvo, em função dos materiais também. Tinha cercospora, tinha septória, veio antracnose, veio não sei o que, dependendo da região. Então, veio uma segunda onda que voltou, na verdade, lá da década de 90, dessas DFCs aí, dessas manchas, que agora
se a gente pega boa parte do Brasil, são as principais doenças. Tá? É mancha-alvo, é cercóspora, é septória, é em algum local ou outro antracnose. Então vieram essas doenças. A gente descobriu que, na verdade, ocorriam no final do ciclo, mas infectam lá no começo. Lá no início. Porque estão nos restos culturais. E aí eu gosto de dizer que o teu equívoco da safra passada é o teu problema dessa. Safra passada você não manejou muito bem, o teu inóculo vem de você mesmo. Isso aí. Né? Ferrugem, a gente fez um trabalho para mostrar, viaja num dia, isso simulação matemática, tá? Dependendo da corrente de ar, viaja 200 km num dia um esporo de ferrugem. Né? Intenso, hein? Ou seja, se infecta a fazenda inteira de um talhão para o outro em menos de 4 horas. Vamos colocar assim, por isso que quando a gente fala de, Então... de doenças intensas, de infecção intensa como ferrugem, né? Aquela famosa história, a gente entra, visita a lavoura hoje, né? Volta daqui 3, 4 dias, é outro cenário que a gente já perdeu produtividade, folhas foi pro chão, né? Lucas, falamos muito aqui, Marcelo, de clima, né? Clima, esse tema foi a influência do clima em si, hoje, no desenvolvimento das doenças na cultura da soja. E independente do clima, independente do histórico que o produtor tem, né, Marcelo? Aí queria ouvir o ponto do Lucas. A Damar estruturou a estratégia de entregar produtos completos, né? Misturas inteligentes e soluções eficientes, né? Que associa-se desde protetores, carboxamida, sublinhos e triazóis em produtos completos. Qual que era a função da visão da Damar quando criou-se produtos dessa forma? Que independente do histórico da área do produtor, se ele está vivendo uma área de intensidade de doença ou não, ele esteja seguro, né? Então, Marcelo e Lucas, hoje a visão que a gente leva ao produtor é entregar soluções completas que tragam uma segurança, uma bala de prata para ele, que ele esteja protegido, seja em momentos críticos climáticos, seja em momentos mais com intensidade de chuvas maiores, seja de plantas mais sensíveis, seja de plantas mais tolerantes, mas que ele consiga atingir aquele teto produtivo. E essas misturas, né, Marcelo, você precisa trazer para nós, quando a Damar começou a trazer, com a origem do Cronos, né, foi uma evolução, o Mancozeb veio na fase líquida, trazendo proteção, uma operação mais facilitada, né, e o Lucas também trazer para nós essa visão de produtos mais completos, né, para a gente continuar com... Não, ótimo. Só resgatando mais um tópico, Anderson. Em relação ao que a gente tem de problemática hoje, né, dessas doenças necrotróficas, quando a gente considera o clima, muitas vezes a gente deixa de fazer algo, e principalmente começar um pouco mais cedo, adotar uma estratégia um pouco mais completa, um pouquinho mais cedo, porque a gente está muito assim atrelado, olha, preciso ter condições ótimas para que aconteça doença. E, claro, os estudos em laboratório, enfim, eles mostram, em geral, para nós as condições ótimas. Então, vai lá, ferrugem. 23 graus, ar-condicionado a 23, com umidade de 6 horas, pelo menos, de molhamento. Mas a gente sabe que no ambiente, o fungo, se ele está ali, pessoal, o fungo, esses fungos que a gente tem doenças hoje aqui, eles estão presentes em todas as áreas. Não é que... E no ano inteiro, né? E o ano inteiro. Então, né, não é assim também, mas eles estão presentes. Então, no ambiente, às vezes você não necessariamente você precisa ter condição ótima para ter infecções, para ter doenças. E às vezes a gente, num clima um pouco mais desafiador, a gente fica, não, acho que não vamos, né, fazer, ou vamos esperar um pouquinho. Exato. Eu vejo que, olha, para ferrugem, isso é uma estratégia interessante. É uma doença muito dependente de ambiente. Você não vê, nessa última safra 23-24, nos nossos trabalhos ali em Ubiratã, a doença se instalou, começou a progredir, o calor, o clima, você viu que ela travou de travada. Né? E aí, mancha e DFC veio depois... Predominaram, né? Predominaram. E talvez nesse começo, vamos pegar para essa safra agora, nesse início pode ser que as condições não estejam tão boas nos primeiros dias, mas nas primeiras chuvas que a gente tiver, nós vamos ter infecções dessas DFCs aí, né? Com 20 e poucos dias. E mesmo que às vezes não tenha lá condição ótima, lá, 20 horas de molhamento, 15 horas de molhamento, se tem 4, 5 horas de molhamento, pode ter certeza que você vai ter infecções, você vai sofrer com isso. Vai ter a presença, né? Daí que vem a importância de fazer um bom manejo de soluções de formulações completas, com uma base boa
de ativos que vão contemplar uma boa gama de hospedeiros para que você se mantenha protegido e com baixos níveis desde o começo para você não ter dor de cabeça lá no final. Nesse sentido, eu acho que vai bem o teu comentário, Anderson, e a tua pergunta em relação à importância de você ter formulações boas, com bons ativos, uma boa tecnologia de formulação. Isso mostra para nós que, olha, aqueles ativos que eu estou aplicando, eu vou entregar eles onde eles precisam chegar, ele vai chegar lá inteiro, 50, 70 gramas, vai chegar a 70 gramas, ele vai ter condição, a planta vai ter condição de absorver aquilo na velocidade que ela precisa e ele vai translocar aquilo e proteger a planta na forma como ela precisa. Então, tem um papel crucial e mesmo num ano que às vezes é um pouco mais desafiador, às vezes a gente fica um pouco meio com receio, fala, não, mas eu acho que não é o caminho. Não precisa, né? Não precisa. Mas para esses necrotróficos, a dependência com um ambiente ótimo não é tão tênue quanto para a ferrugem. Então, mesmo para esses, é uma medida interessante. Começa cedo dentro do teu manejo, faz uma boa base, uma boa arrancada para você não ter problema lá na frente. E aí, formulação, tecnologia, isso aí é crucial para você ter eficiência. É crucial. E atrelado ao clima, né, Anderson? Acho que você comentou aí sobre com relações à estruturação e tipos de formulação. A gente não pode deixar de falar de seletividade, né? Porque aí a planta está sofrendo, a planta está estressada, e se a gente tem produtos que não têm uma formulação mais adequada, a gente vai ter um gasto energético maior, né? E obviamente isso também vai complicar. Mas pessoal, caminhando já para o final, né? Acho que a ideia aqui realmente é trazer todo este cenário. Se a gente for resumir um pouquinho aí de clima e doença, Lucas, como que você está vendo essa próxima safra agora de 2024, 2025? E Anderson, a sua ajuda depois também de que aplico ou não aplico e o que, de certa forma, eu preciso tomar cuidado, né, para o produtor que está nos ouvindo aí conseguir ter um sucesso nessa próxima safra. Vamos pegar aqui Brasil. O Brasil é muito grande, é difícil de dar uma previsão para tudo isso, mas vamos pegar a região sul. A expectativa é que seja um ano... Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que chova um pouco menos do que ano passado. Para nós aqui, Cascavel em diante, Campo Mourão em diante para cima, sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, a expectativa é que melhore um pouco, tem uma distribuição talvez que pode ser um pouco melhor, mas com esse início um pouco mais comprometido. E Centro-Oeste, se confirmar esse laninha mesmo, pode ser que chova dentro da média. Uhum. E aí vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos para ir agregando em relação a isso. Nesse sentido, a minha expectativa, pelo menos, é que num ano como esse, num start como esse em setembro, com um clima um pouquinho mais desafiador, talvez a gente ganhe 15, 20 dias em relação ao início de ferrugem nesse ano. Essa pode ser. Nas regiões tradicionalmente onde você tem ferrugem ou oídio, possivelmente pode ser um ano mais doloroso em relação ao oídio em função do ambiente. Onde eu não tenho, onde a ferrugem normalmente chega no final, a gente está falando aqui desse Paraná Oeste, pela época de semeadura, Norte Pioneiro, enfim, Mato Grosso do Sul, São Paulo, possivelmente eu vou ter um ano muito bom de DFCs, tá? Então, podemos colocar aí tanto Cercospora, tanto Septória, vamos colocar mancha-alvo no meio aí, enfim, doenças necrotróficas. Esse pode ser um ano muito bom, porque esse estabelecimento ruim vai fazer com que o produtor ele ou tire essa aplicação ou ele atrase. Mas aí postergue. Mas é isso aí, é pra gente conversar nas próximas, né? Isso aí. E Centro-Oeste também, da mesma forma, pode ser um ano, se a chuva chegarem um pouco acima da média, nas regiões onde você tem tradição lá de podridão, que é um novo problema, antigo problema para nós, pode ser um ano que se chover demais em dezembro, que a gente tenha um pouco mais de problemas em relação a isso lá. Rondônia, norte do Mato Grosso, enfim, né? Onde a gente já teve esses problemas em função do ambiente. E estratégia, Lucas, aproveitando um pouquinho antes do Anderson, estratégias de manejo, aplicações noturnas, isso ameniza esse impacto climático? Eu posso trabalhar com minha tecnologia de aplicação noturna, não ter um ambiente um pouco mais favorável, ou de manhã? Como que o produtor que está nos assistindo
eu tenho a soja instalada, eu tive lá um veranico no início do ciclo, mas a gente está dizendo aqui fazem 40 minutos que a gente precisa aplicar. E que tipo de estratégia, que tipo de conselho, se assim podemos dizer, você falaria hoje para o produtor? O produtor vai de carona, às vezes, um monte de coisa junto com fungicida, né? Mas vamos pensar só em fungicidas. A gente percebe que nos ensaios, alguns trabalhos que a gente fez de mineração de dados, a gente consegue concluir que, em geral, estádio da cultura e idade da cultura é um dos parâmetros que facilita mais a ocorrência de fitotoxicidade. Ambiente também, falta água, enfim, tem uma série de coisas que vai colaborar. Mas se você não consegue controlar nenhum nem outro, em geral, aplicações final da tarde, início da noite, não estou falando assim meia-noite, estou falando 6, 7, 8 horas da noite. Perfeito. Em geral, a gente tem uma menor ocorrência de fitotoxicidade que a mesma aplicação começando no final da madrugada e terminando no início da manhã. Então, talvez o produtor tiver um ano mais desafiador, tentar pegar uma condição para fungicidas um pouco melhor, leva essa aplicação para o final do dia, porque aí você tem a noite inteira para aquilo ali ser metabolizado, para aquilo ali ser absorvido. Em geral, à noite a temperatura é mais baixa, você tem um pouco mais de umidade, então esses podem ser fatores que podem amenizar um pouquinho aquela pressão. No final da madrugada e início da manhã, ok, a temperatura tá boa, tem umidade, tem tudo, só que aí a hora que vem o sol, nesse clima que a gente tem aqui agora, 10 horas da manhã, bastante tá 36, a meio-dia tá 40, você tem o dia inteiro para metabolizar esse produto com temperaturas altíssimas, com condição muito ruim. Então, a gente tem visto que normalmente o final da tarde para o início da noite tem amenizado um pouco o problema nosso. Perfeito. Em relação a fitotoxicidade, esses problemas assim. Para fungicidas, tá? Aí herbicida é outra escola. Aí tem coisa que não vai funcionar fazer assim. E aí, Anderson, falando disso, né? A gente fala do final do dia e aí a gente tem volumes de aplicações de 30, 40, 50 litros por hectare. Então, as suas considerações aí com relação a estratégias de aplicação baseado no clima noturno, pouca água, preciso molhar. Como que você pode aí ajudar o produtor? Perfeito, Marcelo. A safra passada, Marcelo Lucas, foi um grande exemplo disso, né? A território nacional em si, podemos dizer, por aquelas temperaturas altas e falta de chuva, mas principalmente no sul, o produtor viu que isso foi necessário. Temperaturas, como a gente falou, quase 3 graus acima da média histórica, né? Períodos quentes, né? A gente brinca no campo, né? Se a gente aplicar água, Marcelo, às vezes a gente pode ter problema de seletividade, né? E o produtor viu isso nessa safra e ele vem aprendendo. Então a gente observa no campo em si aplicações como o Lucas bem orientou, né? Nas boas práticas antigas, clássicas, bem aplicada, né? Com temperaturas menores, umidades mais elevadas, para ter condição que a planta fisiologicamente ela seja mais ativada e ocorra a metabolização mais fácil e evita a fitotoxicidade. Então aquela velha boas práticas aplicáveis, Marcelo. A safra passada foi muito clássico isso e o produtor aprendeu, ele vem aprendendo e a gente observa que essa safra se encaminha para a mesma forma. Perfeito. Pessoal, a conversa está muito boa, mas a gente chega ao fim aqui de mais esse episódio, né? Com a certeza de que essas ricas discussões e a integração de métodos atrelado a ferramentas inovadoras que a ADAMA traz para o mercado para mais doença, eu tenho certeza que a gente vai agregar, né, na produtividade da próxima safra. Aproveito para agradecer, Lucas, muito obrigado pela presença, né? É sempre um grande prazer encontrá-lo e discutir aí, sempre aprendendo contigo. Anderson, da mesma forma, muito obrigado aí pelo tempo e pelas ricas discussões. Pessoal, aguardo vocês no próximo episódio. A gente encerra a influência do clima na incidência de doenças e a gente volta no próximo episódio para falar um pouquinho sobre momentos de aplicação e um pouquinho sobre residual de produtos. Será que isso interfere? Será que isso não interfere? A gente vai falar nos próximos episódios. Aguardo vocês. Tenham todos um bom dia e uma boa safra.